Olá, que bom que você está aqui conosco no podcast 52 Semanas de Networking, um conteúdo para você, empresário, que entende que o network é uma ferramenta importante. E nas próximas 52 semanas, a gente vai falar aqui sobre dicas, habilidades, ferramentas para o networking ser uma ferramenta poderosa para o seu negócio. E hoje nós estamos aqui com a minha amiga querida Mônica Vieira. Seja muito bem-vinda. Ai, é uma honra. Estou muito feliz de estar aqui com você, Cleiton. Muito bom. O podcast 52 Semanas de Networking, ele foi gravado aqui nos estúdios da Octacom, uma produção da Inspira Comunicação com apoio do BNI Ceará. E eu vou apresentar aqui agora a nossa convidada especial, Mônica Vieira. Ela é mentora de marcas pessoais e estrategista de marketing com mais de 25 anos de experiência. É especialista em ajudar profissionais a se tornarem referências no mercado e tem uma trajetória incrível com passagens por consultoria para grandes empresas, assessoria para presidentes, gestão de crises e muito mais, inclusive, que cuida da nossa assessoria de imprensa. Essa é a mais importante, com Nossa. certeza. É. E hoje a gente vai falar aqui, a gente está falando nesses podcasts aqui sobre networking e comunicação é um elemento essencial. E a gente tem como tema hoje clareza. Como é que a gente faz para ter uma comunicação clara? Então, eu queria começar aqui com algumas palavras-chave para a gente ir trabalhando. Mônica, numa conversa, conheci alguém, estou numa rodada de negócios, numa palestra. Qual é a importância da objetividade? Pegando a objetividade como uma palavra-chave aí. Não, maravilhosa essa sua pergunta, Cleiton. Por quê? Né, eu também, né, eu sou jornalista e a gente aprende desde o banco da faculdade e eu tento levar isso para minha vida. Não estou, inclusive, respondendo de maneira objetiva, mas é para justamente explicar essa sua pergunta. A gente aprende que primeiro a gente fala o que é mais importante e depois vai justificando. Isso é tudo. Objetividade hoje, não só no digital, como a gente fala, porque você tem que fazer alguns segundos, passar mensagens, mas até em conversas, porque o tempo hoje é tudo muito corrido. Se você não for claro, se você não for direto, já não disser para o que veio, sem dúvida, dependendo da pessoa, caso ela não te conheça tanto, ela vai perder o interesse. E a gente consegue fazer uma leitura muito simples por meio dos gestos, do olhar. Então, objetividade na comunicação, hoje, sem dúvida, é um dos princípios mais importantes para você, de fato, comunicar aquilo que você precisa e atingir, de fato, o resultado. Outra coisa também que eu gosto muito de dar como dica, e também a gente aprende isso muito no jornalismo, é busque sempre explicar para uma pessoa, principalmente em assuntos que ela talvez não tenha tanto domínio quanto você, busque contar como se você estivesse ensinando uma criança, né, um adolescente. Você tente explicar de uma maneira tranquila. Antes, né, inclusive a gente fala isso muito para médicos, para advogados, pessoas que usam muito palavras técnicas, a gente sempre orienta, olha, sempre busca explicar o significado das coisas. Nunca use apenas a sigla, porque a sigla, se for entre iguais, até que dá certo. Mas se não for, você acaba criando uma barreira de comunicação. E a pessoa, além de não estar muito interessada, porque você não é muito objetivo, ainda por cima também pode te achar uma coisa que a gente não gosta, uma palavrinha chata, mas pode te achar arrogante, pode te achar snob, né? E daí acaba criando essa barreira, esse gelo de comunicação. E para quebrar, se você não tiver muito tempo, você acaba desperdiçando tudo aquilo dali. Você faz tanto a pessoa perder tempo, como você também tem em relação à comunicação. Isso, essa dica, essa análise, ela é importante não só para uma comunicação interpessoal, vai conceder uma entrevista, vai fazer uma palestra, ministrar uma palestra, vai, por exemplo, fazer uma live, vai fazer um vídeo, isso é para tudo. Busque sempre explicar como se você estivesse explicando para uma criança, um adolescente, se você for explicar algo técnico da sua área, e seja objetivo. Comece sempre pelo principal e depois você vai justificando. E exemplificando, é outra também dica que eu dou. Sempre use exemplos, que isso facilita bastante a comunicação. É bastante importante também, né, Mônica, a gente organizar mentalmente o que vai falar. Isso é tudo muito rápido, né? Muitas vezes numa conversa.
para você ir roteirizando. Vou falar isso, depois isso e finalizo com isso. Até para a gente parecer mais seguro, para a gente conseguir ser mais claro. E tem uma coisa também que eu acho importante a gente falar, que quando a gente fala de objetividade, a gente tem que tomar um cuidado para a pessoa não ser seca, porque é diferente, né? Quando eu sou objetivo, eu trabalho os elementos da comunicação, da mensagem, eu falo o que eu preciso, né? Eu desenvolvo. Agora, quando eu sou seco, é aquela coisa tipo, Mônica, o que que você faz? Assessoria de imprensa. É mecânico. Por isso que é importante você sempre pensar nesse planejamento que você bem colocou, essa roteirização. Com a prática da comunicação, você vai fazendo isso mentalmente. Mas se for para uma reunião, se for para um encontro, para uma entrevista muito, muito relevante para você, busque escrever, né? Por exemplo, tem pessoas que são mais visuais. Eu sou visual. Se eu anoto num papel, se eu vejo uma impressão, eu já lembro todas as etapas. Tem gente que não, que gosta de ler, de ouvir, se ouvir, de ensaiar para poder se comunicar. E tem gente não, que gosta realmente de ficar em silêncio, se concentrar e poder passar essa mensagem. Objetividade, como você bem colocou, não é igual a ser seco, ser frio. Você pode muito bem responder de maneira objetiva, mas com um sorriso, Sim, sim. né? Gesticular para enfatizar uma palavra. Então, isso acaba tendo esse conjunto de elementos. Você é objetivo na sua fala, mas você também acaba envolvendo por meio de outros elementos. Brincadeiras à parte, mas é como uma paquera, né? Você Sim. precisa envolver a pessoa, né? E o envolvimento, né, para os ciumentos de plantão não é do ponto de vista romântico, mas sim em relação à influenciação. Não aquela influenciação interesseira, mas aquela influenciação que você precisa trazer a pessoa para poder conversar, para poder realmente se comunicar com você. Então, o sorriso é muito importante. Eu digo que um sorriso, dependendo de alguém que você não conhece, um sorriso já diz tudo. Opa, ela está sorrindo para mim, então só tem que ter cuidado, né? Porque às vezes a gente sorri no momento errado e isso acaba passando ironia. Sim. E foi interessante o que você falou aí, que eu me lembrei de uma história que eu estava conversando com uma pessoa, em algum momento eu fiquei desatento. Sabe quando a mente ela Voa. vai para um outro lugar e aí ela tinha falado alguma coisa de morte, de uma coisa assim. Ela finalizou a frase com uma coisa trágica. Ah, porque perdi tal pessoa, não sei o quê. E aí eu mandei que bacana, sabe? Assim, e na hora que eu percebi, eu não sabia se era melhor eu continuar ou se eu corrigia, e aí ficou aquela situação. Mas foi essa coisa do. E aí a gente vai para o outro ponto que eu queria trazer aqui, que era a questão da escuta ativa, né? O quanto que é importante, quando a pessoa está falando, a gente está de fato, né? Não só entrando aqui, saindo aqui, mas captando aquilo para não correr o risco de acontecer isso, né? Com certeza. E essa questão da escuta ativa também perpassa por aqueles perfis de pessoas. Repito, por exemplo, no meu caso, como eu sou muito visual, né? Dependendo do conteúdo que está sendo passado para mim, eu escrevo. Eu vou escrevendo as palavras-chave. Para justamente, de alguma forma, eu me trazer conectado àquele encontro, àquela reunião, àquela entrevista. Tem gente que usa outros métodos de escuta, mas o escutar, ele vai além do ouvido, é o realmente se conectar. E aí você me pergunta, mas Mônica, eu sou obrigado a ter uma escuta ativa, constante? Depende. Eu digo que tudo começa por quem comunica, pelo emissor da mensagem. Porque muitas vezes eu estou dispersa, até são técnicas que a gente utiliza para conceder palestra, para ministrar palestra, né? Muitas vezes a gente está numa plateia repleta de pessoas desconhecidas. Como é que você faz para você não se desconcentrar ao passar a mensagem? Você olha para aquela pessoa que mais tem conexão com você, ou você olha para um ponto qualquer na imensidão Uhum. para não perder a concentração. Então, eu digo que escuta ativa é fundamental, mas aí eu volto para o começo. Se você não souber se comunicar,
aquela pessoa, mesmo que ela tenha toda a paciência, todo aquele, né? Ah, eu vou ouvir, vou dedicar o tempo para ouvir. Às vezes ela não se conecta, não adianta. Não é à toa que também tem outras técnicas do tipo chamar o nome da pessoa, né? Eu também agora estou em sala de aula e muitas vezes a gente chama o nome da pessoa para trazer a pessoa, né, para o Você decora ambiente. todos, É, todos os alunos. então, assim, é chamar mesmo, mas a escuta, sem dúvida, Cleiton, te faz você ser mais atencioso, te faz se conectar mais àquela pessoa, porque aquela pessoa muitas vezes ela quer só falar. Ela quer, sabe aquela história do desabafar? Quero falar, eu quero passar o problema para você, Hum, né? Por exemplo, no BNI, e aí agora, né, uma das coisas que mais me encanta no BNI, a gente tem uma técnica na hora de fazer uma reunião, né? Ele te capacita para você falar no tempo certo aquilo que você precisa passar, né, para aquele seu colega, para poder ele te indicar da maneira certa, mas também ele te obriga, no bom sentido, a você escutar o colega. E tem um roteiro, olha aí de novo o roteiro, né? Tem um questionário para você ficar anotando e daí você não perder uma informação importante. perfeito. E a questão da escuta, acredito que também é muito importante a gente demonstrar essa escuta através do não verbal, né? Então, às vezes, você está ali conversando com alguém e gestos, né? Tô te ouvindo, sorrisos, sorrisos quando couber, né? Lógico. Mas o não verbal ele é importante porque também não adianta você estar com a escuta ativa, mas não demonstrar. Porque senão parece que você está falando com uma estátua, né? Que a pessoa está ali te olhando, tipo, parado. Então, esse não verbal é importante porque demonstra respeito, né? A pessoa perceber que você está atenta no que ela está dizendo. Exatamente. É igual a comunicação, é igual quando você vai expressar. Você tem que expressar não só pela boca, mas também pelos gestos. Da mesma forma, o escutar. E aí tem técnicas. Ah, Mônica, mas eu sou muito disperso, porque agora, por exemplo, né, tem a questão dos TDAHs, né, ABCD, W, enfim, né? Aí que já justifica logo, olha, Cleiton, desculpa, vou sentar com você, mas eu sou muito dispersa, eu não consigo me concentrar. Quando você fala isso, né, já bloqueia. Mas, enfim, análises à parte, quando você senta, né, eu gosto de algumas técnicas, né? Buscar sempre sentar olhando no olhar da pessoa, isso vai me conectar mais e me ajudar mais a escutá-lo, né? Parece besteira, mas não é. Quando você olha para o olho, assim, literalmente, né, você acaba se conectando mais. É a questão de realmente balançar com a cabeça, não de uma maneira fake, porque às vezes acontece isso, né? Se ensina as técnicas, né, de você fazer o espelhamento para poder envolver cuidado. Muito cuidado, de verdade, para você balançar a cabeça da maneira certa, você sorrir da maneira certa. Senão você vai mandar um que bacana na hora que a pessoa falou da morte de alguém. Não, mas outra técnica que eu uso, e aí já vou revelar, quando eu não consigo compreender muito a mensagem de quem, né, do outro, eu faço uma pergunta. Brenda, confirma para mim se eu entendi, né? É uma técnica, porque assim, é claro que ele vai entender que eu não entendi, eu não compreendi, não prestei muita atenção naquilo que ele falou, mas pelo menos eu demonstrei para ele, por meio de uma pergunta, o que é que ele de fato queria transmitir para mim. E isso é muito importante. Escuta ativa não é apenas o ato de falar ou de ouvir, de balançar a cabeça, de sorrir, de demonstrar gestualmente que você está escutando, mas também a escuta ativa é você confirmar alguns pensamentos, confirmar alguns direcionamentos. Porque senão, o que é que vai acontecer? Não é só o momento da verdade, que sou eu de frente para você, é o depois. Né? Eu acho que uma das coisas que mais. Vou falar a palavra irrita, irrita, deixa o emissor mais chateado, é quando minutos depois ou dias depois encontra com aquela pessoa e, gente, eu te falei isso. Você não estava na reunião, né? Eu comentei isso com você, você não lembra? E aí você fica com aquela cara de paisagem, porque não tem jeito. Eu não consigo, eu já me entrego logo, e nem vou inventar de mentir, né? Então, assim, outro ponto também, Cleiton, para complementar tudo isso que a gente vem conversando, eu digo que é a humildade.
E aí eu vou te falar não de uma maneira simplória, mas a humildade de reconhecer quando você não escutou bem ou quando você não comunicou bem. Sim. O pedir desculpas, perdão, eu não lhe compreendi. Perdão, eu não entendi o que você passou. Isso numa entrevista, num debate, numa reunião, no famoso cafezinho, é fundamental. É ser humilde. E o que vem acontecendo hoje, a gente percebe é que muitas pessoas, elas balançam a cabeça, demonstrando que compreendem, né, principalmente na relação empregador-empregado, né, na relação sócio-sócio, né, numa Pensando lá na janta, né? está pensando em outra coisa e isso acaba prejudicando as relações. Então, assim, eu acho que a humildade, a honestidade é outra palavra também muito importante na hora de uma comunicação com clareza. É sem dúvida fundamental e acaba criando o que a gente chama também, que é outra palavra que eu amo, que é da empatia. Perdão, eu sei que você está tentando me passar uma informação, mas eu não estou compreendendo. Uhum, uhum. Trazer para você, né? A responsabilidade. E aí tem um elemento, quando a gente fala de compreensão, tem um momento, tem um elemento fundamental que é a questão da simplicidade também, né? Que eu tenho falado muito disso. Às vezes as pessoas elas acreditam que o ser interessante vai partir do eu falar difícil, ou de uma forma muito erudita, rebuscada. E na verdade, ao contrário, né? Quando você consegue se comunicar com simplicidade, se encanta as pessoas. As pessoas chegam e falam assim, cara, como é que você consegue ser tão objetivo, tão direto, tão simples, passar a mensagem? Então é importante a gente falar disso também, né? O quanto que é importante, principalmente, a gente está falando aqui do ambiente de networking, principalmente quando a nossa linguagem é técnica, porque quando você tem ali um advogado, às vezes um consultor, um profissional de marketing que a gente adora, As palavras, os você tem razão. insights, brainstorm, deadline, Enfim, esse monte de LED, job, vamos fazer uma call, top, fomos proibidos, né, case. bloqueados, mas case, enfim. É, é, é muito importante a gente ter essa linguagem simples, né, Mônica? Porque o mais importante é a mensagem chegar, não é parecer nada, né? É passar uma intenção, uma imagem de que eu sei falar bonito. A mensagem tem que chegar, e isso é o ponto que importa. Você falou tudo sobre essa questão da simplicidade. E aí eu relembro também outro grande desafio. Comunicação olho no olho, mesmo que se tenha um ruído na hora de passar a informação, dá para a gente buscar resolver. Salvo se a pessoa realmente estiver muito irritada. Mas a gente consegue resolver. Uma briga se consegue resolver, um ensinamento se consegue resolver, uma negociação, se você usar as técnicas boas, dá para se resolver. Agora, o maior desafio de usar a simplicidade é na comunicação que hoje, infelizmente ou felizmente, enfim, acontece que são as comunicações por WhatsApp, né? E aí vai, Mônica, qual é o momento certo de se mandar áudio e não mandar, né? São as comunicações que eu digo que são etiquetas digitais. E que muitas vezes nós somos deselegantes, digitalmente falando, quando vai se passar uma mensagem, né? Por exemplo, eu não conheço o Cleiton. Primeiro, eu recebi o contato dele por um terceiro. Olha a LGPD, né? Os advogados que nos ajudem. E ao invés de cumprimentá-lo, né? Olha, desculpa, Cleiton, tive acesso aqui ao seu telefone por meio de fulano de tal, eu já mando um áudio. Uhum. Por quê? Porque na nossa cabecinha o áudio vai facilitar mais o que eu quero te transmitir. E ainda tem aquele que diz assim: não usa o Zapia, o Luísa para poder transcrever. Gente, os transcritores, eles não são fiéis à mensagem de áudio. Diga-se de Deixa eu contar um passagem. caso engraçado que Conta. aconteceu hoje. Eu mandei um áudio para uma amiga que usa essa IA de O tradução próprio WhatsApp automática. hoje, né? Você coloca transcrever e ele Aí transcreve. já vem transcrito na conversa nossa, né? E aí eu falei alguns palavrões no áudio. Hã.
né? E aí ele não transcreve os palavrões, ele É, coloca os. tracinho. Eu olhei assim, eu falei assim, oxe, como assim, né? Você não vai entender se não tiver o palavrão. E dependendo da quantidade de palavrão, ele não transcreve. Olha só, educado ainda, né? Mônica, foi interessante a gente falar disso. Você percebe que tem uma mudança, né, quando a gente está falando nesse contexto meio de comunicação e clareza, porque eu lembro que antes, quando começou essa questão do áudio, tinha muito o pessoal de odeio o áudio e o pessoal que ama áudio. E aí eu vi isso como uma coisa muito equilibrada. Tanto que tinha gente, algumas pessoas ainda fazem isso, que na descrição do perfil coloca, né? Não enviar Só, áudio, é somente isso. mensagens. Só que parece que hoje isso vem mudando um pouquinho. Eu, por exemplo, eu me tornei o cara do áudio. Eu acho que hoje 70% do que eu faço no WhatsApp é via áudio, exatamente por ter tom, por eu conseguir passar. Só que, gente, eu mando áudio, eu tenho uma meta de mandar em menos de um minuto. Tudo que eu preciso Não é falar, um eu podcast. mando em menos de um minuto. Por isso que eu roteirizo antes qual a mensagem que eu quero passar. Eu vou falar isso, isso e isso, vou olhando lá, deu menos de um minuto, pronto, tá? É Passou objetivo. a mensagem. Mas isso é importante, né? Você tem percebido, assim, até como estudiosa aí da área da comunicação, que tem mudado mudou nos últimos tempos o perfil ou sempre foi assim? E eu que estava. Não, não, você já era de vanguarda. Mas, assim, realmente, devido à questão do tempo, as pessoas optam por mandar mais áudios. O único, porém, que eu chamo a atenção é se mandar áudio para pessoas que te conhecem, né? Isso no primeiro contato. Uhum, No primeiro contato. Depois disso, não. Aí se faz chamada de sei. vídeo, se manda Hoje eu áudio. faço um híbrido no primeiro contato, sabia? Eu mando uma mensagem me Escrita, apresentando, olha, perfeito. sou o Cleiton, sou diretor do BNI, nós nos encontramos hoje na reunião e eu achei melhor te enviar um áudio para te explicar um pouco melhor os próximos passos. Aí eu mando um áudio de um minuto, porque se eu for escrever, às vezes eu olho e falo assim, como é que seria se eu recebesse na correria? Talvez viria uma mensagem ali, eu ia bater o olho e ver. Agora, se eu ouço o áudio, pelo menos eu vou ficar curioso no que tem nesse áudio aqui, deixa eu ver. O Claro, e que tem, tá me falando? assim, quando a gente escreve muito, primeiro a pessoa olha assim, meu Deus, é doido. E quando você E fica, pode escrever errado, né? ontem eu mandei um textão, mas assim, brincadeiras à parte, o áudio, ele dá mais calor à comunicação, ele dá mais verdade à comunicação. Né? Então, assim, é importante. Vou ter um contato pela primeira vez com o Cleiton, eu mando uma mensagem e mando um áudio. E eu ainda vou além. Devido à quantidade de WhatsApps, de mensagens que a gente recebe por dia, que não são poucas, o que é que eu faço? Eu cumprimento, explico que eu vou mandar um áudio, mando o áudio e ainda coloco o nome Cleiton para você ouvir. Ou então, Cleiton, se você concordar, sigo. E se for uma resposta objetiva, aí não precisa de áudio, né, gente? Vamos combinar. Que dia é? Sexta-feira. Sexta-feira você pode escrever, não precisa mandar um áudio de três Mas segundos tem para gente você. que manda. Tenho raiva. Aí eu já acho. Tem gente que manda áudio de 2 segundos. Não Quanto precisa. é? R$ 10. R$ 10. Tem coisas que não, né? Não Vendedor precisa de loja faz muito isso. E isso é mandar o áudio. muito, muito, Agora, se muito, for muito. explicar que tem um desconto, que tem um parcelamento, aí tá tudo certo, né? Mas respostas objetivas, acho que. Mas enfim, fugimos um pouquinho aqui, vamos voltar. Mas isso é importante em relação à comunicação com clareza e objetividade. Por que que eu usei o WhatsApp como exemplo? Porque hoje a maior parte das nossas comunicações elas são digitalizadas. E esse digitalizado você usa para conceder uma entrevista. Hoje em dia, por exemplo, um jornalista, né, um veículo de comunicação, devido ao curto espaço de tempo dele, o que que ele faz? Ele pede para a pessoa, para o jornalista, o jornalista pede para aquele porta-voz, para aquela pessoa mandar áudio. Manda um áudio, Uhum. que eu transcrevo aqui rapidinho, Sim. né? Então, você tem que preparar o áudio, você bem simplificou. Mônica, eu faço um roteiro mental para depois mandar o áudio. Sensacional! Sensacional. Então, hoje, a maior parte, se não mais de 60%, enfim, da nossa comunicação empresarial, de carreira, com os nossos colegas de trabalho, isso que eu não vou falar da família, mas da nossa carreira, o nosso trabalho é digital.
A gente manda muito áudio, a gente escreve muito, a gente faz chamada de vídeo. Tudo isso é comunicação. Quando você vai fazer uma comunicação por vídeo, aí que a clareza precisa ser muito maior. Se você vai publicar um vídeo na internet, 30 segundos, 60 segundos, ai, Mônica, eu não consigo sintetizar, você é jornalista, você sabe disso. Não, gente, não é só jornalista que faz isso. É a prática, que aí é outra palavra que eu quero inserir na nossa conversa, a prática. Quando você pratica algo, você vai criando essa habilidade. Se você busca se comunicar de uma maneira objetiva, empática, influenciadora, seja para conceder uma entrevista, para fazer uma palestra, uma negociação, enfim, uma reunião 1 a 1, sem dúvida, você ao longo do tempo, você vai se habituar com aquilo. Vai ser fluido, Sim, né? Sabe aquela máxima? Nossa, como você faz vídeo rápido. Não é porque eu faço vídeo rápido, porque a prática me levou para. sim. Mônica, uma coisa eu aprendi, você falando essa questão de praticar, de entender e tudo. Uma vez eu fiz algum treinamento em que usaram a palavra calibrar, calibração. E eu acredito que isso é muito importante hoje na comunicação e no networking. E onde eu quero chegar? Quando você conhece alguém, é muito importante você calibrar, né? Entender qual que é a linguagem daquela pessoa. Se é uma linguagem mais técnica, se ela é uma pessoa mais formal, se ela é uma pessoa mais informal, se é uma pessoa de uma linguagem mais jovem, para que você se adapte, porque não adianta a gente pegar todas essas técnicas que a gente está falando aqui e eu aplicar de uma forma linear para todo mundo. Todo mundo que eu for conversar, eu vou falar do mesmo jeito, utilizar as mesmas. Porque tem gente que faz lá o curso de oratória, de não sei o que, não sei o quê, e tenta aplicar de A a Z, né? De 8 a 80. E não é assim, né? Como que você pode ajudar a gente aqui a pensar em formas de calibrar, de entender a linguagem do público que eu estou conversando? Conheci uma pessoa aqui. Como é que eu faço isso nos Perfeito. primeiros minutos de conversa? É a mesma técnica que a gente utiliza no marketing. É o que a gente sempre fala nas estratégias que a gente monta de marketing de comunicação. Antes de você saber o que vai falar, você precisa saber para quem você vai falar. O quem é fundamental. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele disse: se você me mandar áudio, eu cancelo o contrato, porque eu não aguento áudio. Mas é brincadeira, essa parte. Não mande áudio, pelo amor de Deus. Aí eu vou mandar áudio para ele? Vou. Tem outros que gostam por escrito. Então, assim, é o conhecer a pessoa. Ah, Mônica, mas eu acabei de conhecer o Cleiton. Eu não sei se ele gosta de uma pessoa muito simpática, extrovertida. Eu não sei que tipo de linguagem eu vou utilizar de fato com ele. Gente, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Fundamental. Hoje, com essa história de internet, se eu sei que eu vou ter uma reunião com o Cleiton, eu, no mínimo, vou numa rede social dele. Uhum. Eu, no mínimo, eu vou no Google, né, no Google para poder saber quem é ele. Ou então, quem me indicou, eu já perguntar. Por exemplo, no caso lá do Beni voltando, né, quando me referenciam, a primeira coisa que eu pergunto para quem me referenciou foi: me fala um pouquinho quem é ele. Uhum. Ele gosta de quê? Ele gosta que eu receba, de receber uma ligação, de ter uma reunião, de ter um assistente agendando a reunião. Então, isso é muito importante. Antes, quando eu recebia alguma referência ou coisa do tipo, né? Antes mesmo do próprio BNI, eu já mandava mensagem para a pessoa. Oi, tudo bem? Às vezes ele não quer essa ansiedade, né? Ele não quer essa agilidade. Então, assim, é muito importante saber para quem você vai se comunicar. Quando a gente sabe para quem a gente vai se comunicar, sem dúvida, a tua comunicação ou a tua escuta vai ser muito mais objetiva, clara e assertiva. Ok. É igual um jornalista quando você vai conceder uma entrevista, né? Muitas vezes a gente tem um formulário, né? Lá na Inspira a gente tem um formulário. Olha, é isso, vai acontecer desse jeito, vai ser ao vivo, vai ser gravado, vai ser nesse horário, vai ser nesse endereço. Tudo isso é uma preparação para que quando você chegar na pessoa, no entrevistado, ou no veículo de comunicação, você entenda, poxa, espera eu vou conceder entrevista para uma editoria de economia. Então, eu não preciso falar tão coloquial, eu posso falar uma linguagem mais empresarial.
Não, eu vou conceder uma entrevista para um podcast de variedades. Aí eu posso descontrair um pouco. Sim, perfeito. E quando a gente está nos primeiros minutos de conversa, né, Mônica, é importante fazer perguntas estratégicas, porque elas vão te ajudar nessa calibração de entender. Uma coisa que eu percebo muito, a gente começou falando sobre objetividade. E essa é uma das primeiras coisas que eu calibro em alguém. Se ela é uma pessoa objetiva ou se ela é uma pessoa mais expansiva, que gosta de falar, porque se ela é uma pessoa objetiva, eu vou ser mais objetivo que ela. Então, o que ela me pergunta, pá. E como é isso, pá, tudo muito rápido, porque é o mundo dela e a forma como certamente ela gosta de receber a comunicação. Se a pessoa é mais contador de história, aquela pessoa que está ali brincando, não sei o quê, conta história também. Entra nessa onda, né? Nessa linha. E isso faz com que a gente tenha assertividade, né? E o principal, que é importante a gente deixar bem claro, isso não é ser artificial, Exatamente. né? Às vezes a pessoa diz assim: "Ah, Mônica, você sorri, você se comunica bem, você é política". Aí eu digo assim: "Bem, eu sou política, mas no sentido positivo da palavra. Sim. Realmente eu busco envolver a pessoa, assim como a pessoa também, eu permito que a pessoa me envolva para a gente ter uma comunicação assertiva". Exatamente. E quando a gente se adapta, a gente está preocupado com o outro. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto, né? Que ninguém vai questionar, ninguém pode questionar isso, né? Porque tem gente que fala assim: ah, mas eu sou assim, eu sou uma pessoa mais seca, eu sou muito objetiva, ah, eu sou muito direto mesmo. Não vai ter o resultado que você poderia ter se você se adaptasse. E o adaptar não é perder a essência, não é perder quem você é se preocupar com o outro. Como é a forma que o outro recebe melhor a comunicação. Não custa nada. Eu acho que a gente é muito mais feliz quando a gente entende isso, né? Quando a gente percebe. Por isso que é muito importante ouvir bastante, porque a pessoa ela vai te entregar isso. Se você estiver atento e preocupado com isso, ela te entrega. Nos primeiros momentos ali, eu vejo muito isso no BNI. Eu gosto muito de perguntar o que que você mais gostou? Como é que foi a tua experiência? Porque se a pessoa, por exemplo, ela gosta de resultados, de número, de matemática, ela vai falar disso. Se ela gosta de relacionamento, ela vai falar disso. Então, tudo que vem depois, eu vou no caminho que ela me deu, na porta que ela me abriu. Porque às vezes tem uma pessoa que, sei lá, você está querendo criar um relacionamento com alguém e tal, às vezes a pessoa ela te fala A e você vai pro B. Aí não é assim. É isso mesmo, você vai para os caminhos, é técnica de negociação, né? Você realmente seguir o melhor caminho. E aí, só que tem um pontinho que eu gosto de falar, inclusive nos meus treinamentos de media training. Olha, lá vai usando o termo difícil. Media training é treinamento, preparação de porta-vozes para entrevistas, seja entrevista individual como de debates. Existe uma técnica que se chama técnica da ponte. O que seria essa técnica da ponte? Estou conversando com o Cleiton e da forma como ele vem se revelando para mim, do ponto de vista de comunicação, eu vou inicialmente seguir o caminho que ele quer conduzir. Mas se eu preciso transmitir ao invés do caminho A, o B para ele, eu vou usar uma técnica, ou seja, eu vou usar uma mensagem que eu possa virar o jogo para mim, Uhum. mas nunca de maneira agressiva e nunca de maneira brusca, né? Exemplo, Cleiton me fala, Mônica, mas eu não tenho este horário para poder conceder uma entrevista. Exemplo, né? Estou usando um exemplo bem simples. Cleiton, realmente eu agendei um horário que você não tem como conceder a entrevista. Mas e se a gente reavaliasse sua agenda para não perdermos a oportunidade? Hum. Eu joguei para você numa dúvida. E aí, quando você olha, porque assim, nós automaticamente somos criados, e a psicologia explica, etc, etc, a dizer não. A É gente, mais fácil, a né? gente já cresce dizendo, não pega na tomada, não faz isso, menino, não faz isso, não faz aquilo. Então, o não já é quase que automático. E quando você vai avaliar a agenda, não, pensando bem, eu consigo remanejar aqui, e a pessoa não vai ficar chateada, Mônica, eu vou conceder a entrevista. Perfeito, perfeito.
E tem um ponto também, a gente está falando de objetividade, simplicidade, clareza, e tem um recurso que eu gosto muito de utilizar, né, na comunicação, que é o uso de analogias, de metáforas, de comparações, porque a gente está lidando, a não ser que você tenha um networking muito bolha, né? Que é aquele networking que, eu sou da área da construção Só falo com e eu gente da só estou com construção. gente da construção. Aí, beleza, aí todo mundo entende o que está acontecendo ali. Mas quando você está num ambiente plural, que tem ali pessoas de áreas diferentes, idades, perfis, nem sempre as pessoas vão entender aquilo que você está falando. Então, às vezes, você quer explicar o que você faz, você vai precisar de uma metáfora, você vai precisar de uma comparação, você vai precisar de uma coisa mais lúdica para, olha, é como se fosse. Imagina comigo o seguinte cenário, e não entregar aquela coisa técnica, eu trabalho com não sei o quê, eu faço um laudo do não sei o que lá, dos nananã. Aí a pessoa olha e 90% não vai te perguntar, porque ela vai se sentir burra, ela vai se sentir pouco inteligente. Ela vai falar assim: não vou perguntar porque ele está falando com tanta propriedade que todo mundo deve saber, menos eu. Não faz sentido, né? De Total! E usar você ainda fica com analogias, aquele né? medo assim, meu Deus, eu não vou falar nada, e se ele se virar para mim e perguntar se eu entendi, Sim. esse é o maior pânico de todos, E né? tem uma frase que eu coloco em muitos treinamentos de palestras, que é: o óbvio precisa ser dito. Então, eu nunca conheci alguém que perdeu algo por dizer, por falar o óbvio, por ser claro. Agora, eu já conheci dezenas de pessoas que tiveram algum problema por se comunicar de forma ineficaz, por achar que aquilo era óbvio demais. Perdeu a oportunidade por acreditar que estava. Então, usar desses recursos é muito importante, né? Total. E aí complemento, o óbvio precisa ser dito, com pactos claros, amizades longas, Maravilhoso. né? Que eu aprendi isso de um mentor, né? Um grande mentor na área de liderança, Mônica. Sempre quando você for se comunicar, faça isso, pactos claros, amizades longas. Exemplo, se você é muito objetiva, né, a síndrome da Gabriela, né? Eu sou objetivo mesmo, eu sou diretão e tal. Talvez uma forma de quebrar o gelo é, Cleiton, você está me conhecendo agora, deixa eu te explicar um pouquinho como é que eu gosto de me comunicar. Perfeito. Por quê? Porque Acho aí que essa foi uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente iniciou o trabalho de assessoria, né? você fez Eu isso com a falei: olha, gente. eu gosto disso sim, eu não gosto disso sim, e, não sei, e tá tudo bem, Porque também né? assim, gente, dependendo da situação, você não precisa também se modular a outra pessoa, se moldar a outra pessoa. Você também pode respeitar os seus limites, porque também, às vezes, a mudança brusca de comportamento te faz uma pessoa infeliz. Entenda, empatia é importante, até o ponto que isso não fique tóxico para você, Que não te invada, né? que não te invada, que não te deixe infeliz. Porque se você fica infeliz com a forma como vai se comunicar com aquela pessoa, desculpa, mas a pessoa percebe. Exatamente. A naturalidade, né? O ser você faz toda a diferença. A gente estava falando isso até no podcast anterior. Você pode fazer um monte de curso, aprender um monte de coisa, mas a naturalidade, ela não pode faltar, senão você vira um robozinho, né? Nunca. Naturalidade, autenticidade, são palavras clichês, mas que são importantes no processo de comunicação, principalmente na comunicação de primeira viagem, né? O que a gente fala, por exemplo, quando a gente dá esse treinamento de porta-voz, uma das primeiras coisas que a gente fala é: se você vai conceder uma entrevista para um jornalista e você é amigo do chefe dele, nunca fale para o jornalista que você é amigo do chefe dele. Mônica, você está me ensinando a mentir? Não, é porque sem querer você vai constrangê-lo, Perfeito. né? Aí ele, opa, eu tenho que caprichar então um pouquinho mais nessa entrevista, porque eu posso ou perder meu emprego, ou receber bronca. E aí a pessoa vai conduzir aquela entrevista pelo medo, e que é péssimo. Exatamente. E Mônica, um último ponto aqui para a gente falar, que eu acredito ser importante, dentro da comunicação é muito importante a gente validar também o entendimento do outro. Só que é muito natural que as pessoas elas tentam validar esse entendimento de um jeito que é meio no automático. Então, dá um exemplo para você.
é muito comum as pessoas falarem assim: você tem alguma dúvida? Só que na mente das pessoas, elas estão programadas para falar que não. Porque na escola era assim, né? Lembra que quando ter dúvidas era ruim. Então o professor falava: alguém tem alguma dúvida? Não. Eu até tinha, mas é a vergonha de falar. Então a gente cresce com isso. E outra coisa é, está claro para você? Sim, é automático. As pessoas Sou respondem obrigado sim. a dizer que está claro. Ficou claro? A pessoa sim. Tem alguma dúvida? Não, é automático. Então, é interessante validar isso de outras formas, né? Mônica, deixa eu entender se a minha comunicação foi boa. Como é que você percebeu que é o meu perfil de cliente? Excelente. E nunca falar assim para a pessoa, Mônica, o que você entendeu? Porque aí você está jogando a Uhum. responsabilidade para ela. Uhum. Eu preciso entender se a minha comunicação foi boa. Eu preciso entender se eu consegui te passar a mensagem que eu queria. Como é que você percebeu isso? Qual é o meu, na tua visão, qual é o meu produto, meu serviço? Então, essas formas de validar elas são importantes, né? Validar o entendimento do outro, porque senão eu não sei o que que eu preciso aperfeiçoar. E muitas coisas a gente vai aprender na prática. Quando alguém te dá um feedback, que aí você olha e fala: peraí, essa vírgula aqui, não é assim? Comunicação é um detalhe, né? Total, é igual aquela máxima que diz assim, ou você aprende pelo amor ou pela dor. E eu digo que num processo de comunicação é igual a dar uma aula. Você tem que ter o começo, o meio e o fim é a conclusão. Vamos aqui fixar o aprendizado, né? Então, todo momento de comunicação você precisa ter esses 3 momentos. A introdução, lembrando que dependendo do tempo que você tem, você já tem que ir logo para o meio, que é o objetivo. E a conclusão, o fechamento, é o próximo passo. Essa validação é muito importante. Meu pai, por exemplo, é um estudioso da área de comunicação e oratória também. E ele disse uma coisa que é fundamental num processo de empatia e de conexão. Mônica, você nunca pergunta se você está bem. Olá, Cleiton, você está bem? Porque você vai ser obrigada a dizer que está bem. Eu falo que não, tá, gente? Eu também sou assim, mas assim, Não, médio. médio. Mas geralmente as pessoas dizem que está. Sim, maioria. A pergunta correta é: como você está? Por quê? Porque se a pessoa precisar desabafar, ela vai desabafar com você. Ela vai te dizer. E aí, falando dessa questão das dúvidas, né? Eu estou fazendo agora mestrado e estou fazendo uma cadeira que uma disciplina, cadeira não estou entregando a minha idade, uma disciplina muito, muito louca para mim. E aí o professor lá ensinando, 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 ele perguntou: alguém tem dúvida? Eu respondi todas. Foi assim, foi automático. E mil que faz isso. Todo mundo começou a rir. E olha que fantástico, quando eu fui autêntica, ele conduziu o restante da aula para o meu exemplo. Legal. Então a aula foi toda conduzida para aquilo que eu precisava saber, mesmo tendo Ganhou. outros alunos. Perfeito. Ganhou sendo autêntica e É, clara. então, assim, é muito importante esse processo de comunicação e de perguntar o feedback, né? E essa sua dica de, espera ainda, deixa eu ver, deixa eu entender o que você percebeu, se foi isso mesmo que eu consegui transmitir para você. Você se torna numa posição resiliente, você se conecta a ele, estar no mesmo nível que ele, e o legal é que ainda dá oportunidade para quem está ouvindo a compreender de fato a mensagem que você quer passar. Isso é fundamental. Isso é ser empática, se colocar no lugar do outro. E também, claro, logicamente, a gente aqui também não é, né, de todo 100%, né, pensar no outro. A gente também tem que pensar na gente. A gente acaba também conseguindo aquilo que a gente precisa conseguir, desde que, claro, não seja antiético ou prejudique a outra pessoa. É o grande segredo de uma boa comunicação. Maravilha. Pessoal, tema maravilhoso. A gente poderia ficar aqui anos falando sobre isso. E eu sempre penso que a comunicação, ela é sempre inédita. Então, você pode ficar 50 anos estudando algo, já ser muito bom, mas é sempre inédito. Toda vez que você interage com alguém, é inédito, porque você garante a tua parte, mas você nunca vai saber o que está vindo do outro. Então, sempre vai ser uma novidade e a gente sempre vai ter o que aprender sobre isso. Então, eu quero muito te agradecer
por ter vindo, ter compartilhado conosco. Vou pedir que você olhe para aquela câmera ali, dizendo quais são as formas de te localizar, de te encontrar, para as pessoas te seguirem e te acompanharem. Eu que agradeço a oportunidade, fazendo só um rápido adendo, essa questão do ineditismo é sensacional. Eu falo isso, inclusive, na comunicação. Ah, um contador. Ah, Mônica, eu vou ter que gravar um vídeo sobre imposto de renda. Todo mundo está falando sobre imposto de renda, mas é você que está falando, e isso é inédito. Isso é o grande desafio, é você falar a mesma coisa que todo mundo fala, mas do seu jeito. Bem, para me encontrar, né, Cleiton, muito obrigada pela oportunidade. Você pode colocar, vamos ser práticas, né? @Mônica com K Vieira, Mônica com K Vieira, _ inspiradora, ou então, @Inspira Comunicacau. Pronto, simples assim, joga no Instagram, Inspira Comunicacau, ou Mônica com K, que já com certeza vai estar em uma das primeiras aí na busca. Vai aparecer aqui também. Muito obrigado, novamente. Esse foi o podcast 52 Semanas de Network, um conteúdo para você aprender mais sobre habilidades, técnicas, ferramentas de networking. Logo, logo a gente está aqui com um novo episódio. Ele foi produzido aqui nos estúdios da Octacom, com a produção da Inspira Comunicação e apoio do BNI Ceará. O BNI é a maior organização de networking do mundo, presente em mais de 70 países. E para conhecer mais, só acessar os arrobas que aparecem aí na sua tela. Muito obrigado e até o próximo podcast.